Olá, pessoal. Oficialmente, boa tarde a todos, né? Geralmente, nos eventos da Cisco, eu realmente falo do IVNG, né? Tanto é que eu trouxe a camiseta do IV, né? Mas hoje, especificamente, a gente vai falar de um outro assunto, né? Aproveitando a respeito de um curso que eu estou planejando ali para julho, e é um assunto que eu acho que é de interesse aí do pessoal dos provedores de acesso à internet, tá? O título da apresentação é Fundamentos de Redes para NOC. Tá? A minha experiência que eu tenho aqui com os profissionais de rede, nos cursos do NIC, né, geralmente você pega aquele cara que é o engenheiro da empresa, o pessoal que é o especialista em redes, né? E aí ele vem e está acostumado, inclusive, a fazer cursos do tipo certificações dos grandes fabricantes, né? Fazendo cursos de Cisco, Juniper, Huawei, Microtik. E uma coisa que eu particularmente notei, e que alguns provedores até tinham falado para mim, é que o pessoal que está lá no front, né, na primeira linha de defesa lá da rede, cuidando dos problemas, que é o pessoal do NOC, muitas vezes ele fica meio que desguarnecido, meio que esquecido. E sendo que muitas vezes ele tem que aprender conceitos básicos de rede, inclusive conceitos básicos de troubleshooting de redes. Tá? Que o grande problema é que, assim, muitas vezes os cursos eles se preocupam em ensinar tecnologia, ensinar família, seja o iOS, o RouterOS, mas, assim, se esquece que você tem que ensinar o cara a resolver problemas de rede. Isso independente de ser do fabricante, né? A ideia, né, é ter um bom troubleshooter, né? Então, a ideia é que nós montamos um curso pensando justamente nesse perfil de profissional, né? E quando se fala em NOC, é justamente o que a gente vê na foto ali, né? O cara que fica lá o dia inteiro olhando para aqueles monitores ali. Ele vai verificar as cores lá, né? Então o negócio sai, ficou vermelho, ele vai alertar alguém, mas ele fica meio perdido, que nem segue em tiroteio, que nem azeitona em boca de banguela, né? Ralando de um lado para o outro. E ele não sabe exatamente o que fazer. Muitas vezes o que acontece? Vai acabar onerando aí o seu segundo nível, o seu terceiro nível, com problemas básicos que ele poderia estar resolvendo, desde que ele conhecesse um pouquinho mais de redes. Tá? Então, essa é a ideia aí do Fundamentos de Redes para NOC. Né? Não é, quando você fala de curso para NOC, o pessoal pensa, não, vai falar de Zabbix, vai falar de alguma ferramenta que você vai colocar para o cara ficar fazendo a monitoração. A proposta não é essa. A proposta é realmente capacitar alguém para fazer troubleshooting. Tá? Basicamente, é um curso de resolução de problemas em rede. Essa é a ideia. Tá? Então, o que acontece? A ideia, então, nós pensamos num curso para resolver problemas de rede, de forma proativa, né? Ou seja, antes do cliente aí sentir a indisponibilidade, né? Já estou tomando uma série de ações de forma rápida para procurar mitigar aí, né, o impacto que os problemas na rede poderiam causar. Então, nós usamos o IV, né, como ferramenta para isso, porque com o IV a gente consegue criar um cenário multivendor, vários cenários multivendors, onde o aluno vai ter essa experiência de pegar um cenário com problemas e nós discutir formas de estar resolvendo isso. Tá? Então, a ideia básica é essa. A ideia não é tornar o profissional expert em nenhuma família específica, né? Mas a ideia é dar boas noções para que ele seja um bom troubleshooter aí, que ele consiga resolver problemas, né? Que ele atue de forma mais autônoma dentro do NOC. Bom, então a gente está falando de troubleshooting, né? Acho que uma coisa que é importante notar, né? Que raio é isso, né? Uma palavra tão bonita. O que é troubleshooting, né? Se a gente for pegar a tradução ao pé da letra, troubleshoot seria como se fosse assim, atirando no problema, né? Então, o próprio nome já indica, né? Quem faz troubleshooting faz chute, né? Porque realmente é tentativa e erro. Você não sabe qual é a causa raiz do problema. Então, o que você vai fazer? Metodologia clássica, né? Você vai levantar todas as hipóteses possíveis, o que pode estar acontecendo, né? E aí você vai tentar tratar da causa mais provável para menos provável. E vai ter que ficar fazendo cada um dos testes. Tá? Então, realmente é tentativa e erro. Mas a grande questão, na verdade, né,
a ideia é propor de criar uma metodologia que você consiga dar o tiro mais certeiro. Tá? Porque o grande problema é quanto tempo você vai demorar para conseguir resolver os problemas, né? Essa é a grande questão. Porque o que acontece? Quando dá problema e a rede fica indisponível, né? Então tem um monte de gente ali, mesmo que não saiba resolver, mas vai estar lá fazendo pressão para que aquilo seja resolvido. Então esse é a grande questão, é conseguir tentar dar o tiro mais certeiro para conseguir fazer o troubleshooting, né? E aí tem uma série, a gente começa o curso, né, dando uma visão geral de troubleshooting e apresentando algumas técnicas aí. Tá? As técnicas mais utilizadas aí. Né? Então, pegando aquele velho conceito lá de modelo OSI, né, o cara pode fazer resolução de problemas na rede, usando uma metodologia que a gente chama de top-down, ou seja, de cima para baixo. Eu começo a testar as aplicações da rede. E aí, por último, eu vou ver na parte física. Ou posso fazer o tal do bottom-up, né? Quer dizer, começar de baixo para cima. Eu vou ver os problemas físicos e depois eu vou subindo até chegar na aplicação. É claro que depende muito da experiência do profissional que ele tem, né? E do conhecimento que ele tem daquela rede com a qual ele está trabalhando. Mas ele pode começar de cima para baixo, de baixo para cima, ou então, né, a gente pode usar o que chama lá de metodologia do dividir para conquistar. O que seria? Vou começar de cima para baixo ou de baixo para cima? Vamos fazer o seguinte, mais comum, vou dar um ping. Pinguei. O ping respondeu. Isso quer dizer o quê? Que até a camada de rede está ok. Então, se até a camada de rede está ok, eu posso continuar daí para cima. Tá? Se nem o ping não está pingando, então o buraco está mais embaixo, ou o problema está mais embaixo. E aí você pode começar das camadas física, enlace lá do velho modelo OSI. Tá? Outra coisa que é muito comum ali, né, acho que praticamente todo mundo já fez esse tipo de coisa, o tal do follow the path, né, seguir o caminho. Onde é que está dando problema? Dá um trace route. Então o cara dá um trace route e verifica até onde ele consegue ir. Daquele ponto em diante ele não vai, ali você pode começar o troubleshoot. Outras coisas que o pessoal faz, geralmente a questão o swap de componentes, a troca de componentes. Né? Olha, o cara está no aperreio, né, tentando fazer a coisa funcionar, não tem muito tempo de fazer análise. Né? Troca o cabo, vê se é o cabo, não é o cabo. Troca a placa de rede, troca o switch, troca o roteador. Vai fazer troca daqui a pouco, né? Troca o técnico, porque já tentou todas as possibilidades. Né? Mas o pessoal usa muito esse tipo de coisa. Né? Apesar que o problema disso é você não conseguir identificar a causa raiz. Né? Esse é o maior problema quando você tem esse tipo de coisa. Você pode até trocar o componente, resolveu, o problema está naquele componente, você não sabe exatamente o que é. Né? E outra coisa é a questão de comparar configurações. Né? A ideia é de você pegar uma caixa que já está com a configuração feita, funcionando, e muito parecida, né? E tem uma outra que não está. E aí pegar e verificar exatamente, fazer o jogo as comparações, o jogo dos 7 erros, né? Achar o que está diferente na config de uma caixa em relação à outra. Então, seja como for, né? A gente procura desenvolver e trabalhar com algumas dicas ali durante o curso. Né? A gente fala que é o seguinte, uma das coisas principais ali é conseguir identificar a causa raiz. Porque, assim, você imagina, talvez isso seja a coisa mais difícil e mais importante na hora de você resolver problemas em rede. Né? Porque imagina o seguinte, o que o usuário vai falar para você? O usuário vai chegar assim, pô, a rede está lenta. Então, obviamente, o profissional de redes, né, usando da sua onisciência, né, então, rede lenta ele já sabe o que é resolver o problema. Não. Porque rede lenta não é um problema. Rede lenta é um sintoma. Né? É a mesma coisa o cara chegar no médico, né? Falar para o médico, doutor, eu estou com uma baita dor de cabeça aqui, não sei o que é. O que o médico vai fazer? Baseado no fato que é dor de cabeça, ele já vai receitando? Bom, normalmente não deveria ser, né? Tudo bem, dor de cabeça eu já sei o que é. Dor de cabeça é uma alergia que você tem aqui, eu te passo remédio aqui. Não, né? Então, na verdade, teria que fazer o quê? Teria que analisar, tentar descobrir a causa raiz, perguntar se ele bateu a cabeça, se ele andou bebendo, o que aconteceu nos últimos tempos, fazer todo um levantamento para identificar a causa raiz. Tá? Então, identificar a causa raiz, especialmente para quem não tem muita experiência com redes, é algo bem desafiador. Né?
Outra coisa que acontece, né, muito comum na nossa prática, o cara está tentando resolver o problema. Então, ele mexe em tudo para resolver o problema. Então, ele vai lá, troca o gateway, troca o IP, muda a máscara, faz isso, faz aquilo. Depois de 30, 40 tentativas, ele consegue resolver o problema. Que legal, né? Só que ele pode ter resolvido um problema e ter plantado mais uns 4, 5 problemas diferentes no lugar. Tá? Então, o que a gente geralmente sugere assim, pelo amor de Deus, né? Mexeu numa variável, a variável não surtiu efeito, o problema persiste, retorna a variável para o estado anterior. Coloca o IP que estava, retorna a máscara, sei lá, coloca o cabo no lugar que você tinha tirado, né? Vai que tinha lá um portfast lá na porta. Então, a ideia básica é assim, né? Voltar as variáveis para o estado anterior. Muitas vezes, quando você vai resolver problemas, você não tem privilégio suficiente para resolver, então muitas vezes vai ter que escalar para outras equipes. Tá? Então, esse controle de processo também é uma coisa importante, né? E documentar a solução, que muita gente também... vencemos, resolvemos o problema, ninguém documenta. Daqui a algum tempo, o problema se repete e a solução que foi feita, ninguém documentou. Né? Sem falar também que a própria documentação da rede em si também, muitas vezes você fez alguma mudança na rede, tem que atualizar a documentação da rede, além de documentar o problema. Que é outro grande entrave nas redes ali, você realmente ter as documentações atualizadas aí. Tá? Então, assim, a gente fala, dá essas dicas e comenta, tem alguns cenários que a gente manipula e procura estar criando situações nesse sentido. E aí a gente brinca com algumas ferramentas, né? Algumas ferramentas básicas para o cara conseguir diagnosticar problemas na rede. Coisas como ping, traceroute, nslookup, ipconfig, ifconfig, shows e debugs dos mais variados nas famílias lá que o IVE suporta. Né? Então, a ideia é, pelo menos, que o cara consiga identificar aí se é um problema de DNS, se o problema é do endereçamento, se a tabela ARP está incompleta, e coisas do gênero. Né? Pelo menos ele tem uma visão geral ali para que ele consiga, minimamente, sanar os problemas mais básicos e só repassar para cima aquilo que efetivamente for relevante. Tá? Então, a gente fala um pouquinho dessas ferramentas, usa as ferramentas, e aí a gente começa, no restante do curso, a realmente estar trabalhando com problemas específicos. Primeiro, a gente tem uma bateria de problemas de camada 2. Né? A gente vai conhecer como os problemas de camada 2 funcionam, né? Como Sérgio Chapelain diria lá, né? Onde vivem, o que comem, como se reproduzem, onde estão os problemas, né? Spanning tree, McFlooding, né? McFlooding, looping de spanning tree. Quem trabalha com rede sabe que problemas de L2 são os mais difíceis de diagnosticar. E quando você tem um problema de rede, assim, de roteamento, é fácil você encontrar qual que é o roteador que está com o problema. Agora, o spanning tree, Dona Maria encontrou o cabo de rede caído no chão, né? Ele falou, que técnico relaxado, deixou esse cabo aqui, eu vou dar um jeito. Eu peguei e ligou os 2 cabos no mesmo switch. E ela conseguiu acertar as 2 portas que tinha port fast habilitada ali. Né? Colocou aqui e fechou o loop. Então, até você descobrir que realmente foi isso, né, pode ser um parto ali. Então, procurar entender como é que funciona essa história. Né? Por exemplo, spanning tree, alguns fabricantes vêm com ele habilitado, outros não. Né? Então, assim, entender como funciona esse spanning tree, entender o aprendizado de Max, capturar pacotes, fazer análise do que está acontecendo com o Wireshark, com o TCP dump. Faltou o U ali, né? Com o TCP dump. Então, a gente tem uma bateria, depois que eles conhecerem as ferramentas básicas, a gente procura trabalhar com essa questão dos problemas de camada 2. Depois, problemas de camada 3 especificamente. Né? Então, a gente foca os principais protocolos de roteamento que são utilizados aí pelos provedores é BGP e o SPF. Né? Com certeza, BGP na comunicação inter-AS entre os sistemas autônomos e o SPF dentro do core da rede. Tá? Então, a gente fala também alguma coisa com roteamento estático, rota estática, algum problema do tipo. Né? Por exemplo, não levantou vizinhança, o que aconteceu? Pô, mas você consegue chegar na loopback do vizinho? Não, então eu tinha que colocar uma rota estática para chegar lá no eBGP. Coisa simples, né? Mas de repente para o cara que não tem tanta vivência de rede, para ele pode não ser tão simples assim.
Tá? Então, a gente faz praticamente um dia falando de problemas de L3. Aí, depois, a gente faz aí mais um dia falando de problemas de infraestrutura, VPN e infraestrutura. Né? Então, aquela parte de GRE, túneis, tunelamento, GRE, IPsec. O cara fez a configuração, não colocou o tráfego correto, está faltando acertar o tráfego de entrada e de saída. Não, no IC, na fase 1, os protocolos de negociação não estão batendo dos dois lados, alguma coisa do gênero. Então, a gente tem exemplos de configuração, fala um pouco de problemáticas ali, tem um Core MPLS montado, com L2 VPN e L3 VPN. E aí, problemas, a VRF não consegue aprender rotas, faltou fazer import, export, o router target está diferente, enfim. Algumas coisas básicas assim, sempre focando em resolução de problemas e tentando criar uma metodologia para a resolução disso. Tá? A gente faz, então, praticamente a gente termina essa parte com a parte voltada para service provider, para a infraestrutura do service provider. Bom, então, basicamente é isso, pessoal. A gente tem... só queria aproveitar o tempo para dar essa dica aí. Né? A gente vai ter uma turma piloto agora aqui em São Paulo, de 22 a 26 de julho. Né? É um curso de 40 horas, é um curso presencial. Tá? Se por acaso você falar assim, pô, Adilson, mas eu moro do outro lado do mundo e eu quero participar. Se você quiser, a gente também consegue fazer com que você acompanhe de forma remota. Isso é uma plataforma para isso. Mas era melhor, seria bom se você pudesse participar, né, fisicamente. A gente tem um espaço reduzido ali. E, assim, eu agradeço ali a atenção de todos ali. Tem muita gente que fez curso comigo, outros cursos, né, ou nos acompanham ali no Netfinders, seja com os cursos online, seja com a alocação do servidor IVE. Então, assim, vai ser um prazer recebê-los ali para quem tiver interesse de vir. E peço que vocês divulguem, né? De repente você fala assim, pô, Deus, mas eu já tô no outro nível, né? Já sou especialista, mas é uma coisa assim que a gente notou que tem muita falta, muita carência para esse tipo de coisa no mercado. O pessoal procura vender cursos de formação, assim, curso de certificação, se o especialista em Cisco, MikroTik, Juniper, Huawei, enfim, né? Então a ideia é fazer a proposta é um pouco diferente. A proposta é realmente pegar o pessoal do NOC e dar uma boa base de redes e uma ideia boa de como resolver problemas, independente da plataforma que ele utilize aí. Tá ok? Então, muito obrigado a todos e até a próxima.